Olá, reconciliados! Como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. Eu queria começar falando que estamos em um cenário completamente diferente, mas por um bom motivo, que a gente já tem um spoiler para quem está assistindo aqui na camisa do nosso querido convidado. É. Estamos aqui gravando diretamente da nossa conferência Convergência e temos aqui o privilégio de receber esse convidado super especial. Ele que é pastor da Igreja Rio, psicólogo, casado com Carol, pai de Samuel, Elisa e Ana Clara, e um dos pregadores favoritos do nosso querido Dom Ivan. Nós estamos recebendo aqui pastor Tiago Thomas. Seja muito bem-vindo ao Reconcast. Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui, me sinto em casa, tenho bons amigos aqui e é um privilégio partilhar com vocês esse tempo. Amém. Estou muito feliz, pastor, de lhe receber aqui e vamos embora bater esse papo que eu acredito que vai ser muito edificador para quem nos assiste. Pastor, eu gosto de fazer uma pergunta sempre no início do podcast para a gente conseguir enxergar muito também da sua visão de vida com Deus, que é, como foi seu primeiro encontro com Jesus? Essa pergunta é muito boa. Bem, eu nasci numa família evangélica. O meu avô era pastor, né? Na verdade, esse ambiente onde eu fui gerado era um ambiente bem espiritual. A minha mãe e o meu pai eram bem pobres, eles tinham poucos recursos. E quando a minha mãe descobriu que ela estava grávida de mim, ela ficou muito mal, porque ela não tinha condição de criar mais um filho, né? E ela foi visitar o meu avô. Ele não sabia nada, ela não tinha dito para ninguém da gravidez. E Deus naquela manhã tinha falado para ele. E ele falou assim: "Eu sei porque você tá triste." E aí ele disse: "Você tá grávida, é um menino e ele será um pastor." E ela não me contou isso até que eu me tornei um pastor. Então, esse é o ambiente onde eu nasci. Eu nasci numa igreja pentecostal, então fui muito acostumado com esses movimentos, né? E celebro isso. Foi um grande privilégio passar pela igreja pentecostal. Eu aprendi muito lá. Na adolescência, eu tive uma crise de fé muito grande. E aí eu tive meu primeiro encontro com Jesus, que é uma outra história interessante, porque eu lembro de uma conversa que eu tive com os meus pais, eu bati na mesa, aquela rebeldia de adolescência, e falei assim: "Não me falem mais de Jesus. Jesus é um engodo, uma projeção da nossa incapacidade de sustentar o vazio da vida." Eu tinha conhecido um professor, filósofo, que foi me evangelizando ao contrário, e eu perdi completamente a fé. Eu fui para um show de rock, e no meio desse evento, Deus falou comigo. Uau. E a minha Mas, mãe, desculpa perguntar, através da música, através de não. alguém? Eu era um ambiente muito maluco. Uhum. Meus amigos estavam todos assim usando drogas e tal. E eu comecei a ouvir uma voz que dizia: "Esse não é o teu lugar. Eu vou eu vou te usar para alcançar a muitos." E eu comecei a achar muito estranho. E eu tinha recém-chegado. Eu achando muito, muito, muito estranho aquilo. Fiquei muito angustiado e voltei para casa. Quando eu chego em casa, eu descobri que a minha mãe e a minha tia estavam lá orando por mim. Elas fizeram uma cocó santa e estavam orando por mim. Uhum. E o Espírito Santo foi lá me buscar. Um tempo depois, poucas semanas depois, eu fui parar no Palavra da Vida. E lá eu tive uma conversa muito séria com Deus. Quem já foi sabe que é um ambiente bem arborizado. E Deus usou aquele texto de Jó 14:7. A esperança para a árvore, ainda que seja cortada, se renovará. E aí naquela tarde eu falei: Deus é real, Ele está me chamando e eu vou viver intensamente para Ele pro resto da minha vida. Esperei ansiosamente o momento do pregador fazer o convite. Não faço a menor ideia do que ele falou naquele dia, mas eu fui. E desde então sigo apaixonado por Jesus. Amém, amém, pastor. É muito interessante a gente ver essa perspectiva, porque cada um tem sua história com Jesus, né? Nós somos seres muito individuais nesse quesito. E aí, caminhando aí já era um pouco, o senhor
construiu a Igreja Rio, né? E aí eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre como é que foi esse chamado mais específico para abrir uma comunidade, para começar tudo que o senhor começou dentro da comunidade e mostrar também, falar um pouco com a gente sobre o que a Rio é hoje dentro da cidade do Recife. E aí a gente já vai entrar em outros pontos que são mais específicos também. Tá, então vamos lá. Uma outra coisa que é importante dizer antes de falar da Rio é de duas experiências que eu tive. Uma delas na igreja presbiteriana. E eu quero honrar tanto a Assembleia de Deus, por onde eu passei, quanto a igreja presbiteriana. Uma me ensinou muito a oração, o mover do espírito, os dons, o sobrenatural. A outra me ensinou muito a importância da palavra, a importância de uma boa exegese, de uma doutrina sólida. Então, essas duas experiências foram bem importantes. Mas em um determinado momento eu comecei a sentir uma angústia muito grande no meu coração. Porque eu percebi que todo o movimento da igreja era para dentro da igreja. Então, os nossos jovens, nossos adolescentes, nossos casais, nossos idosos, tudo era para dentro. E eu sentia que a igreja estava numa postura isolacionista, esperando que Deus trouxesse as ovelhas perdidas, quando, na verdade, nós é que devíamos ir lá. E eu comecei a fazer pequenos movimentos como igreja, mas não eram movimentos, ainda na igreja presbiteriana, não eram movimentos muito aceitos. Eu precisava explicar bastante o que estava acontecendo. E essa angústia foi aumentando no meu coração. Eu acredito que vocação começa com angústia. Antes mesmo de Deus ir lá chamar Moisés, Deus colocou no coração de Moisés uma angústia em ver a situação do povo. Então, a gente não pode desprezar a angústia que Deus está colocando no nosso coração. Nós precisamos dar a ela uma direção. Às vezes, a angústia sem direção vira amargura, mas a angústia direcionada vira ministério. E foi o que aconteceu comigo. Eu fui um dia num cinema, despretensiosamente, estava passando o filme O Livro de Eli. Sim, sim. Que, bem, nem estou sugerindo o filme, né? Mas eu disse para mim mesmo, essa aqui é uma boa chance para começar a evangelizar. E aí eu liguei para um amigo que estava recém-formado em medicina, era o único amigo que tinha dinheiro naquela época. Eu falei assim, cara, me doa Bíblias. Fui na Sociedade Bíblica e descobri que o caro da Bíblia é, na verdade, a capa. O miolo é bem baratinho. Então eu mandei imprimir uns adesivos, colocava naquela Bíblia, no miolo da Bíblia, o livro de Eli, colocava o meu e-mail, colocava uma mensagem evangelística. E todo filme eu consegui fazer uma parceria com o cinema, eu E o entrava, senhor ia lá e dava eu o livro assisti de aquele Eli. filme 300 vezes, eu Caraca, que sei massa. as falas todas, eu não tenho mais coragem de assistir, porque eu já vi tanto. E aí quando acabava, que subia os créditos, eu nem tô sugerindo que você veja, porque eu quero já dar o spoiler no final, né? Tô brincando. E quando subiam os créditos, eu aparecia com a Bíblia na mão, Um brinde pós-crédito. dizendo assim, maluco, esse é o livro que mudou a minha vida, esse livro tem uma mensagem que pode mudar a sua vida também, eu quero lhe dar gratuitamente esse livro. E aí as pessoas vinham e pegavam o livro de Eli, que era a Bíblia, mas alguns crentes apareciam e diziam, achei incrível isso, eu quero doar para você continuar fazendo. Então, na mesma proporção que saía, também entrava. E foram chegando Bíblias e mais Bíblias e mais Bíblias, até que o filme saiu de cartaz. Eu falei, agora o que eu vou fazer? Porque, bem, dar na igreja Bíblia é sem razão. A gente tem a Bíblia do sufista, a Bíblia da mulher que ora, do homem preguiçoso, enfim. Então, eu decidi começar a doar essas Bíblias em pontos de prostituição. Isso começou a acontecer muito antes da Rio. E o senhor dentro da presbiteriana fazendo isso. Eu já comecei a fazer um caminho de focar só em missões urbanas nesse período. Entendi. Então, eu já estava de saída, né? E aí comecei a gastar muito tempo com vulneráveis. Começamos a fazer um acampamento com adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Então, a gente ia em projetos sociais onde tínhamos adolescentes em situação de risco, presa fácil para o tráfico, com uma comunidade de baixíssima renda, assim.
e convidávamos eles para uns fins de semana conosco. E nós pagávamos tudo. Então a gente passava o ano inteiro juntando dinheiro para bancar um acampamento para adolescentes que jamais iriam num acampamento. Porque a igreja tem acampamento toda hora, mas cada um paga o seu. Mas quem paga o do pobre? Como é que um pobre vai num acampamento? E a gente tinha uma coisa de entregar o melhor dentro desse acampamento. Então, assim, era impressionante que a gente servia, sei lá, petit gâteau de sobremesa do acampamento. Eu lembro de vários adolescentes que perguntavam assim, qual foi a melhor parte do acampamento? Eles diziam assim, a comida. Então, a gente começou a fazer esse movimento. Sim. Fomos à Funase. A Funase foi um lugar muito especial para mim, porque foi onde eu conheci a minha esposa. Né? Eu fui dar uma carona para ela depois de uma saída dessas. Ela estava Olha aí, conhecendo. fica as dicas. Fica as dicas. Não, o mais engraçado é que fui dar essa carona, era um jogo que era a coisa, eu não vou mencionar, porque a gente tá num ambiente sagrado, né? Mas aquele time com tons infernais de preto e vermelho, e o Santinha, né? Que, enfim. E ela torcia, naquela época ela ainda não era convertida, ela torcia para aquele time lá. E aí começou aquela brincadeira e tal, e nós fomos nos aproximando nessa carona por acaso. Eu lembro que quando eu comecei a conhecê-la e ter a intenção, né, de namorar ela, eu liguei para minha mãe, eu já morava sozinho, falei, mãe, conheci uma menina muito interessante. Aí ela, graças a Deus, meu filho, que coisa boa, você precisa de uma boa companhia, você conheceu ela onde? Eu falei, na Funase. Ela, misericórdia, meu filho, misericórdia. Eu falei, não, mãe, ela tá solta. Antes mesmo de a gente casar, quando eu fui falar em casamento com ela, eu disse, olha, eu quero casar com você, mas tem uma condição. A gente vai pra África. Eu quero ser missionário. Eu não sei se a gente volta. A nossa lua de mel já vai ser no campo missionário. Eu quero casar com você, mas você vai ter que casar com a missão. E ela, eu não sei se ela era muito apaixonada, crente ou maluca, mas ela disse sim. E Deus disse não. Só pra você ter uma ideia, uma semana antes do casamento, a gente não tinha nenhum lugar para morar. Porque a gente tinha total convicção de que íamos para a missão. Nós fizemos entre os amigos, não aquele chá de panela tão comum, né? Mas os amigos nos ofertavam para ter condição de comprar passagem para ir para missões. E Deus nos falou não. E foi uma grande frustração. Aliás, se você perguntar assim, como foi que você chegou ministerialmente onde você está, eu diria que foi dando tudo errado. Porque o meu projeto, quando eu estudei fora, era não voltar para o Brasil. E Deus me mandou voltar. E frustrou os meus planos. E aí depois, quando eu encontrei a minha esposa, o meu projeto era ir embora para a África. E Deus disse não. E Deus foi fechando as portas que eu planejava abrir, mas onde ele não estava. E é muito bom quando Deus pode te dizer não. É incrível. A gente nunca pensa por essa perspectiva, né? Dessas frustrações, das angústias. É. E aí eu entendi. Já tínhamos aí 4, 5 anos de Voz na Rua, é esse Ministério de Missões Urbanas, Antes da Rio. antes da Rio, Sim. já 5 anos talvez. E já estava como um movimento de missões urbanas bem sólido, bem organizado. Eu queria passar a liderança para alguém e me dedicar a missões transculturais. E o que Deus nos falou foi não. Eu quero você aqui porque eu quero uma igreja com uma visão missionária, voltada para fora, sólida na palavra e que está aberta ao mover do Espírito. E aí ficou claro porque eu passei, por onde passei e porque as portas estavam fechadas. E nós tínhamos 6 casais naquela época, que eram casais que eu discipulava e caminhava comigo. Um deles era minha irmã e meu cunhado. Então, assim, eram 6 casais, sem potencial de plantar uma igreja, por assim dizer. Mas nós obedecemos e começamos a conversar durante 6 meses sobre o que uma igreja é, biblicamente, e quais são os acréscimos da tradição. E, nesse momento,
impedem o pecador de chegar à graça. Porque nem tudo que a tradição acrescenta a gente precisa tirar. Tem muita coisa boa, preciosa, que é conquista da tradição. Mas algumas coisas são tradições religiosas que impedem a igreja de ser igreja. Então a gente fez essa pergunta e respondeu à luz de Atos por 6 meses. E aí a gente foi construindo essa visão do que é uma igreja, realmente, na perspectiva do evangelho e tentando desconstruir a religiosidade que está dentro de nós. Né? E Sim, eu estou sim. tentando até hoje. E começamos há quase 10 anos atrás a Igreja Rio. Éramos 6 casais e Deus tem feito milagres, incontáveis milagres desde então. E eu não tenho um segredo para contar. A tua frase foi, você construiu a Rio, né? Não foi. Eu fui mero coadjuvante nesse processo. Deus foi surpreendendo a gente. Era impressionante o que Deus estava fazendo e ainda faz, de modo que a gente tinha clareza que não era natural. Não era fruto de uma estratégia. A gente nunca recebeu recurso. Não, não, não tivemos uma mentoria, alguém que tivesse coordenando tudo. Foi o Senhor. Foi o E as Senhor. coisas foram fluindo. Amém. E o nosso desejo como igreja é continuar sendo essa igreja bíblica, mas uma igreja para fora. O que acontecia antes no Voz na Rua era o seguinte: nós éramos bons samaritanos, encontrando os vulneráveis, mas nós não tínhamos um lugar para onde levar esses que Continuar nós cuidando dessas encontrávamos. pessoas, né? Então, travestis começaram a se converter e a gente não tinha para onde mandar. Hum. Adolescentes da Funase começavam a dizer: eu quero Jesus, mas eu quero uma comunidade. E era um grande desafio. E nós entendemos depois que Deus estava completando um ciclo. Primeiro ele nos enviou aos vulneráveis, mas agora era hora de construir, por assim dizer, a hospedaria. Sim. E é nesse trabalho que a gente está até hoje. E é o que eu amo fazer. Amém. O senhor falou uma coisa que eu achei muito interessante, que pensar na Rio, como vocês pensaram, foi pensar numa igreja da porta para fora, né? Que é uma coisa que hoje em dia acho que a gente fala muito mais. E a gente tem esse acesso por conta das mídias sociais e tudo mais, mas que há 10, 20 anos atrás, no Brasil, ainda era uma coisa muito rígida, não se faziam isso, né? Como o senhor enxerga que deve ser. Como é que foi esse desafio, primeiramente falando, de trazer para uma igreja esse trabalho da porta para fora? E como é que o senhor enxerga que a gente deve continuar fazendo isso hoje? Essa é uma excelente pergunta. Se eu não estou enganado, foi Dietrich Bonhoeffer que disse que igreja só é igreja quando é para os de fora. Se quem sente falta da igreja é só quem está dentro dela, ela ainda não cumpre o seu chamado. Igreja é sal. E o sal precisa estar misturado às realidades do mundo para que ele possa gerar o que foi projetado para ser. Distinto. A luz tem que estar nas trevas. Então, o que tem acontecido hoje, lamentavelmente, é que muitas igrejas estão em si mesmadas. Porque é muito incrível. É a nossa tentação também como igreja. Nós estamos frequentemente tão encantados com o que está acontecendo, com quem está chegando, que às vezes a gente esquece que aquela reunião é o intervalo do jogo. O jogo é lá fora. É com o vulnerável, é com o pobre. Igreja é lugar de todo mundo. E a igreja de Jesus é a igreja onde tem o pobre e o rico, eles sentam do lado um do outro e eles celebram a Jesus juntos, eles vão ao mesmo pequeno grupo. O rico, pois é, e, e assim, o evangelho nos convida a ser essa igreja para fora, né? Não é fácil, porque lamentavelmente muitas pessoas, por conta de uma história isolacionista da igreja, elas resistem. Eu lembro, por exemplo, de uma mulher que chegou para mim. Sabe aquelas irmãs que são uma bênção para o pastor? De verdade, elas ajudam, elas oram.
Sim. Elas mandam mensagem, elas dão ofertas, elas se preocupam, elas se envolvem em tudo que é ministério. Sabe aquela Sim, mulher sim. assim que, se você tem 5 mulheres dessa na igreja, você tem um alívio enorme, né? Resolve um bocado de Resolve um coisa. bocado de coisa. O sonho de todo pastor. Sim. Uma dessas chegou pra mim uma vez e falou assim: Olha, eu tô vendo que tem um travesti vindo aqui. Eu já vi que ele veio vários cultos. Mas ele vem vestido de mulher. E ele não tá mudando, não. Já tem algumas semanas que ele vem todo culto e tá aí todo culto. E o que você vai fazer pra resolver esse problema? Eu olhei pra ela e falei assim: Minha irmã, vamos resolver agora. Você tem razão. Temos um problema, vamos resolver. Minha irmã, eu quero liberar a senhora em paz. A senhora é uma bênção. Eu agradeço por tudo que fez entre nós. Eu quero despedir a senhora, assim, um abraço carinhoso dessa igreja que tanto foi servida por você. E ela foi abrindo aquele olho, dizendo assim: Mas eu não quero sair da minha igreja, pastor. Eu falei: Minha irmã, veja só. A senhora está incomodada. E com toda razão. Mas olha só, a senhora é o sonho de todo pastor. Quem é que vai receber esse travesti? Até que ele entenda o evangelho e o Espírito faça a obra de dentro para fora. E o processo se aperfeiçoe a ponto de que os seus olhos contemplem o que Deus está fazendo. Quem vai esperar esse processo? Olha a igreja que está aberta para isso. Graças a Deus ela não foi embora, mas igreja precisa ser para fora. Amém. Eu acredito, e é muito importante que eu diga isso, existem duas realidades ministeriais diferentes. E você, Adri, me parece muito inteligente, vai compreender bem o que eu vou dizer. Existem igrejas que funcionam como uma piscina Uhum. e existem igrejas que funcionam como um rio. A igreja que funciona como piscina geralmente tem um dono. E nem sempre é difícil encontrar o dono. Às vezes está bem fácil, bem claro. Apóstolo ciclano de tal está lá na porta da igreja. Na igreja que funciona como piscina, que é excelente lugar para se encontrar com amigos, para ir no fim de semana, para dar uma renovada, é maravilhoso. Mas na piscina os sujos não são bem-vindos. Tem o ritual da purificação da chuveirada para garantir que você está pronto para entrar na piscina, porque o foco de quem está numa piscina é preservar a piscina e não purificar o indivíduo. E isso ministerialmente é muito significativo. E o que eu penso é que a piscina tem os seus seletos usuários, tem quem faz funcionar, e ela está sempre presa entre 4 paredes. Então, é sempre ali. Nunca é fora. Nunca é em outro lugar. Por mais bela que seja, não produz vida. Se tiver vida aparecendo na piscina, temos um problema. Porque a piscina demanda controle. O rio é diferente. O homem pode fazer uma piscina, mas não pode fazer um rio. O rio começa discreto. O rio vai ganhando maiores proporções. Sempre faz as curvas ao encontrar os obstáculos, mas está sempre em movimento. Ele que vai encontrando os sedentos. Não são as pessoas que trabalham para o rio, mas o rio que trabalha para as pessoas. Onde passa um rio tem relevância, tem transformação. Você nota que onde tem água de rio tem vida. E onde um rio morre, a vida começa a morrer em volta. E é lindo porque não existe uma pessoa que possa carregar em si mesmo o poder de sujar um rio. Entre o mais sujo que você tiver e o rio purifica você. Nós temos rios sujos por um esforço coletivo e contínuo de mantê-lo sujo. Mas o rio é purificador. E está sempre numa firme direção, juntar-se ao mar. Eu acredito que isso traduz tão bem a igreja. A igreja começa em Deus. É uma igreja que está em movimento. É uma igreja que transforma as realidades. É uma igreja que
purifica as pessoas, elas são purificadas por essas águas, né? E um dia essa igreja vai se juntar a Deus. Então, o meu desejo é que igrejas como a sua e a minha, e muitas outras igrejas que eu sei que vivem como um rio, possam inspirar tantas outras que são como piscina. Amém. Amém, pastor. Eu vou pegar esse gancho e já falar, porque a gente está aqui no movimento justamente de unidade, né? Que é o que o senhor falou aí, movimento Convergência. A gente tem esse propósito, esse objetivo de promover a unidade aí na Igreja do Senhor. Teve uma coisa que o senhor falou agora recentemente na sua palavra, é que todos nós somos a Igreja do Senhor. Não é como se existisse só uma igreja, só uma denominação. Todos nós fazemos parte disso. E houve um encontro promovido pelos nossos bispos aqui da igreja, que o senhor participou e o senhor falou algumas coisas para os meninos, os postulantes, os jovens. Um deles está aqui, que é Mateus, é o líder da nossa juventude. E ele compartilhou algo muito rico, que foi o que o senhor que falou. Que, basicamente, o ego é inimigo da unidade. Enquanto nós estivermos buscando nossa autossuficiência, nossos ministérios, buscando criar piscinas dentro da igreja para a recreação de cada um, a gente não vai conseguir promover a unidade. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a sua visão sobre isso. Tem tanta coisa para falar sobre isso. Mas olha só, hoje pela manhã eu fiz um áudio devocional para um grupo que está acompanhando comigo, versículo por versículo de Eclesiastes. E chegamos a um versículo onde Salomão se compara aos outros reis. A experiência da comparação é uma experiência muito perigosa. Porque ela só te dá duas alternativas e ambas são ruins. Você está acima ou está abaixo? Se está acima, você é conduzido à experiência do orgulho. Eu sou melhor. Se você está abaixo, você é conduzido para a experiência da inveja. Que é esse pecado silencioso de dizer, por que não eu? Por que não comigo? Por que não sou eu quem está ali? Essas coisas, elas são inimigas da unidade. E o que eu penso que fomenta a unidade é a gente compreender que somos em Cristo. Então, não há comparação. Há diferentes funções, mas um. Então, a tua comunidade de fé me inspira muito. Eu, quando venho aqui, sou muito edificado. Mais do que o que eu posso oferecer. E essa unidade é preciosa. Eu até confesso que é uma coisa que eu tenho tentado trabalhar em mim. Porque são tantas agendas, tantas demandas, que às vezes o ativismo nos rouba o tempo da unidade. Esse é um perigo meu. É uma coisa que eu preciso corrigir na minha rota. Então, eu realmente acredito que as relações, quando elas se estabelecem a partir de uma competição, uma comparação, elas inviabilizam a unidade. E essa comparação acontece dentro do terreno do semelhante. Eu nunca me comparo a um cara que está bem distante, muito acima. Eu me comparo a alguém que parece como eu, que faz mais ou menos o que eu faço, que está perto de mim. E essa coisa vai drenando a nossa alma, porque põe o ego no meio. E a unidade pressupõe que o ego saiu do centro. Eu não consigo estabelecer unidade quando eu estou no meio. A relação é feita do eu, do tu e do nós. A unidade acontece quando nós está no meio. Se eu ou tu ocupa esse lugar, a gente não tem essa comunhão. Então, lamentavelmente, as igrejas elas estão numa competitividade ministerial. Os pastores têm medo de se conectarem com os outros. Têm medo de dar oportunidade a outras igrejas, oportunidade de fala. Eu tenho aprendido com o seu pastor, inclusive, sobre abrir mais esse espaço para que o diferente possa nos ensinar. E eu tô aprendendo com vocês essas coisas.
Amém. Essa já era uma pergunta que eu ia fazer, pastor, em relação a qual seria a nossa solução para quebrar isso, sabe? Para quebrar essa questão do ego, É desse simples. pecado, sabe? Que vive dentro de nós, né? É simples. Não é fácil, mas é simples. O evangelho, olha que coisa interessante. A nossa sociedade eleva o homem, mas não o eleva suficiente. E rebaixa o homem, mas não o rebaixa o suficiente. A sociedade da gente diz: você pode, você consegue, você é bom, você é capaz, basta você querer. Tá tudo nas suas mãos. E ao mesmo tempo diz: Deus não existe. Nós, na verdade, somos apenas animais racionais. Dentro dessa perspectiva, nem o amor se justifica, porque ele teria que ser reduzido a um movimento químico cerebral. E a gente sabe que é bem mais que isso. Então, nós somos seres de potência, você pode, mas somos animais. E um dia não estaremos mais aqui. O Evangelho, o Evangelho rebaixa você, mas rebaixa muito. Você é um pecador miserável, destinado ao inferno. Não há nenhuma virtude em você. Você é completamente depravado, digno de morte. E morte eterna. Pum, tá lá embaixo. Mas o evangelho eleva você. E eleva muito você. Porque diz que você foi feito à imagem e semelhança de Deus, criado para boas obras, em Cristo Jesus. Tem uma realidade eterna lhe esperando. Há uma comunhão com o Pai, o Criador de todas as coisas, que chama as estrelas pelo nome, se interessa por você. Quando a gente entende quão baixo o Evangelho nos leva e quão alto ele nos leva, não sobra o eu. Eu o quê? Porque eu sem Deus, absolutamente nada. E Deus comigo, absolutamente tudo. Então não tem mais eu. Tem nós. Somos a família que, sozinha, não há virtude nela alguma, mas em Cristo, herdeiros da criação. Co-herdeiros com Cristo. Habitantes da mansão celeste. Aguardando ansiosamente o dia em que ele virá. E ele virá. Amém. Nos levará para o banquete na eternidade. Então, cara, por que a gente tem tanta dificuldade com a comunhão? É que a gente esquece o evangelho. E aí a gente bota de novo o ego no centro. Amém. Então voltemos ao Evangelho, né? Sempre voltemos para o foco. Amém. Caminhando aqui agora um pouco, o senhor tem muita fala, o senhor tem muito entendimento e muita inteligência para explicar tudo isso de forma muito clara. E eu preciso também honrar aqui, porque o senhor é psicólogo, o senhor tem essa visão muito bem, não só de evangelho, mas também sobre a mente humana. Acredito que pela formação, acho que tudo isso acho que colabora, né? E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como é que é, na prática, essa divisão sobre ser um psicólogo e ser um pastor. São coisas que eu acredito que são muito complementares, mas que talvez no dia a dia seja um desafio. Por exemplo, a gente consegue perceber isso, que é maravilhoso que o senhor compartilha, tanto pela visão na perspectiva mais da psique, quanto da perspectiva espiritual. Mas como é que é isso no desafio, assim, do dia a dia? É uma boa pergunta. Você sabe que na adolescência o meu objetivo era fazer filosofia. Era a minha paixão principal, né? E eu acabei flertando com a psicologia e foi uma experiência incrível. E acredito que essas coisas acabam convergindo pro meu exercício ministerial. Porque a gente lida com pessoas e pessoas são movidas por emoções e muitas vezes as nossas emoções atrapalham a nossa fé. Aliás, tem um cara chamado Peter Scazzero que diz uma coisa com a qual eu concordo. Ele diz: você não pode ser espiritualmente maduro se você é emocionalmente imaturo. Essas coisas estão interligadas. Você não consegue estabelecer uma relação saudável com Deus se você não tem uma relação saudável consigo. E você não tem uma relação consigo enquanto não ajusta ela na relação
Com Deus você ganha as condições de se enxergar de uma maneira ajustada. Do contrário, muito acima ou muito abaixo. Então, essa experiência para mim é incrível. Eu acredito que Deus me deu duas vocações, né? Então, eu estou no consultório e celebro isso, cada vez menos por conta do exercício ministerial, mas é sempre uma ferramenta que me faz perceber as nuances das emoções humanas, né? A psique me interessa bastante. E, obviamente, eu começo a também olhar para o texto com uma perspectiva talvez um pouco diferente. Não que a psicologia seja a minha chave hermenêutica, Sim. não é, mas eu consigo perceber as respostas da nossa fé às nossas demandas emocionais. Eu estava outro dia lendo, por exemplo, Gênesis, e me fiz a pergunta: do que a alma precisa? Porque nós somos seres faltantes. O que a nossa alma precisa? O que nós fomos projetados para necessitar? E aí a gente olha para o Gênesis, antes da queda. Lá tem comunhão com Deus, tem relacionamento, tem trabalho, em outras palavras, propósito, tem restrição, porque tem uma árvore e tem um não. O cenário antes da queda, e isso que eu quero dizer, já me mostra o que a minha alma e a de todo mundo precisa. São necessidades ontológicas. Então, eu tenho uma alegria grande de poder olhar para as demandas do ser humano, as demandas emocionais, e olhar para as escrituras e conectar elas, sabendo sempre que a palavra é soberana. A psicologia só me é útil enquanto ela me serve como ferramenta de diagnóstico ou de apoio ao que o valor da palavra me conduz. Amém. Amém, pastor. E aí, pegando esse gancho também, o senhor falou em relação a atender na clínica, ter um ministério. Além disso, o senhor é um pai de 3 filhos, tem uma família grande. Como é que o senhor faz para gerir o tempo e não se perder na expectativa dos outros? Porque o senhor é pastor de uma igreja com uma comunidade grande e precisa cuidar de pessoas, também é um pastor de ovelhas. Uhum. Mas como é que o senhor faz para equilibrar isso? Eu não equilibro isso. Perdão. É quase que Eu impossível. não tenho essa resposta. A sensação que eu tenho, sinceramente, é de que pratos às vezes caem. Sim. Eu não tenho uma resposta boa para oferecer para vocês. Uhum. Lamento, mas eu tenho hoje mais demandas do Sim, que talvez eu deveria dar conta. sim. Ontem eu trabalhei até quase 4 da manhã. Hoje, aliás. Sim. Estava aqui Dormi, cedo dormi também. muito pouco, vim para cá. Às vezes eu fico com a minha família até eles irem dormir e vou trabalhar. Eu tenho a sensação, e eu tenho um TDAH absurdo, então eu tenho a sensação de que as urgências às vezes me roubam. Eu gostaria de ter uma história, um testemunho assim maravilhoso, mas tudo que eu faço é pela graça. Ainda faço coisas que eu não deveria mais fazer, não estou fazendo algumas que eu preciso. E dessas coisas, o que me salva são talvez 3 princípios que eu preciso. O primeiro deles é de guardar um dia para a alma, para minha conexão com Deus. Isso é bem importante para mim. O segundo é ouvir os alertas da minha família. Então, a minha intensidade, ela me cega. E às vezes eu preciso perceber a minha família. Então, minha esposa me salva disso. Minha esposa diz: olha, hoje não. Minha esposa diz: chega mais cedo. E eu reconheço que ela está vendo o cenário de uma maneira mais coerente do que eu. Então, eu não quero chegar no final do ministério com uma igreja grande
sem que nela os meus filhos estejam. Vai ser um grande fracasso para mim ser conhecido pelo mundo e não conhecer bem o meu filho. Então, que no final, a minha família celebre o meu pastoreio. Que eu não me perca. E tentando ganhar o mundo inteiro, eu não perca a minha alma. É um desafio para mim, é a minha oração. Alguém perguntou para mim uma vez assim, qual é o seu sonho no final da vida? E eu disse, o meu sonho no final da vida é que os meus filhos amem a Jesus e que eu não perca o brilho dos olhos ao falar de Jesus. Que a mensagem ainda pulse com o mesmo fervor no meu coração. Que eu não entre no automático. Que eu não perca a alma tentando ganhar o mundo. Amém, amém, pastor. Eu acho que essa foi uma das respostas mais sinceras que eu já ouvi sobre isso. E talvez uma resposta que constrange o nosso coração em um mundo onde a gente busca parecer perfeito, parecer não ter erros e tudo mais. E aí eu ia puxar o gancho, mas o senhor respondeu muito bem, sobre como lidar, né, com essa frustração com nós mesmos em relação a equilibrar os pratos e tudo mais. E qual seria o conselho que o senhor daria para grandes pessoas, várias pessoas que estão assistindo isso aqui, inclusive eu me encaixo também nisso, de como lidar com essas frustrações, de às vezes de não conseguir equilibrar as coisas, sabe? Eu tive algum tempo atrás conversando aqui nessa igreja com o bispo Ximenes. E ele me repetiu umas 3 vezes. Eu, antes de dormir, sempre leio a Bíblia. E ele fala dos 3 salmos. E quando eu chego no salmo... Eu tomei uma decisão há um tempo atrás de sempre começar com as coisas mais importantes. Então, a minha decisão racional e paga um preço por isso eu não vou resolver nada, eu não vou ler nada, eu não vou fazer nada antes de ouvir a palavra de Deus, de mergulhar na palavra, né? Então, assim, talvez as coisas que eu possa dizer, elas sejam tão mais minhas. Eu não sei ajudar muito nesse sentido, mas uma coisa é certa: estabelecer a prioridade. Se tiver alguma coisa que eu vou perder nesse caminho, porque eu não consigo dar conta de tudo, eu não posso perder a minha relação com Deus, a minha família e a minha alma. Então, ter os valores muito claros vão nos ajudar a nortear mais quais são os nossos valores. Na verdade, eu sinto que uma boa parte dessa correria, e é isso que Salomão conclui em Eclesiastes, é conduzido pelos nossos desejos vazios. A gente quer tão mais para quê? A gente está indo para onde? Você percebe que o coach diz: corra mais e melhore sua performance. Aí o psicólogo diz: corra para onde você quiser. O filósofo diz: tem sentido correr? E eu acho que a palavra diz: se você não corre para Deus, é correr atrás do vento. Então que a nossa vida seja esse fluir para Deus. Amém. Mesmo nesses turbilhões que nós temos dentro das agendas, né? Amém. O senhor uma vez falou no Instagram que não é saudável confundir a figura do pastor com a figura de um pai. E que no domingo à noite o senhor estaria com a sua família e não iria ser pai de uma ovelha e sim pastor. E aí a questão que a gente queria trazer aqui para conversar é como impor esses limites dentro das relações da igreja de forma gentil e saudável, equilibrando as emoções, né? Ah, é uma boa pergunta. Existe hoje um movimento eclesiástico
e descobri uma demanda. Há uma carência absurda de pai. Os pais quase não aparecem mais. E a nova geração tem uma sensação de orfandade. E pastores, nem todos, mas às vezes mal intencionados, se colocam nessa posição. Porque se eu convencer você de que eu vou ocupar o lugar da lacuna do seu pai, você me obedece. Eu levo você para onde eu quero. Eu tenho da sua parte o seu melhor afeto, porque na verdade é uma projeção de uma restauração de relação. E o movimento evangélico inventou esse negócio. Por trás, às vezes, desse pai, tem um narcisista que quer o reconhecimento dos outros, quer manipular os outros. E por trás da igreja, que chama o cara do pai, tem um carente que quer que ele chegue na hora mais imprópria para mostrar que ele é o herói que chegou. Eu nem quero ser pai de ninguém, nem vou fazer com que o meu ministério sirva à carência de ninguém. Eu tenho um chamado. E eu quero que Jesus um dia olhe para mim e diga: servo bom e fiel. Eu não fui chamado para ser pai. Eu até posso ajudar a lidar com a ausência do pai, com a dor de não ter um pai. Eu também tenho as minhas ausências, mas eu não preciso projetá-las em ninguém. É desumano para um pastor de uma igreja grande que a igreja espere dele a presença sem a menor. Estou tentando achar uma palavra assim, mas sem nenhuma restrição. Eu lembro de uma experiência que eu tive há um tempo atrás. Eu tinha ido com a minha família para uma cachoeira. E quando eu cheguei na cachoeira, a minha família saiu do carro muito empolgada. Estávamos muito, muito felizes. Na hora que eu desci do carro, que eu vi as crianças saindo, minha esposa, o telefone toca. Era segunda-feira, era o meu dia. Eu atendi e uma pessoa do outro lado disse assim: eu preciso da sua ajuda. Eu vou me matar agora. Eu preciso do seu socorro. E aí? Eu fico com a minha família. Eu passo 2 horas tentando convencer alguém a não se matar. Essa é uma cena do cotidiano. O pastor precisa fazer escolhas. E quem está do outro lado demandando nunca entende. Não entende. Sai da igreja porque o pastor não ligou para dar parabéns no aniversário. Eu não lembro nem o aniversário da minha família. E aí eu lembro de dizer para aquela mulher assim: você é muito amada por Jesus. O diabo está colocando uma seta na sua mente. Eu vou orar por você agora. E eu quero profetizar vida para você. Eu não posso lhe atender. Decida não se matar hoje e me dá a chance de conversar com você amanhã. Mas hoje eu não vou te atender. Hoje eu não vou te ouvir. Hoje eu não posso parar o que eu estou fazendo para socorrer você. Fiquei com medo. No outro dia eu mandei mensagem para ela. Ela disse: pastor, sabe, depois eu fiquei tão mais calma. Essa ideia já saiu da minha cabeça. Eu já estou bem. E eu fiquei pensando, graças a Deus que eu não perdi a oportunidade de estar com a minha família. Mas essas são histórias de muitas, às vezes, e nem sempre eu dou, eu dou conta, né? Uma pessoa uma vez ligou para um pastor e falou assim: pastor, eu preciso da sua ajuda. Aí ele falou: olha, eu não posso, hoje eu estou de folga e não consigo atender você. Aí ela disse: mas o diabo não tira folga.
O diabo não tem folga, pastor. Uhum. O diabo está trabalhando. E o pastor sabiamente disse: mas desde quando o diabo é referência para mim e para você, minha irmã? A nossa referência é Jesus e ele descansou. Então, eu não vou dar conta de uma comunidade carente. Eu também não quero ser pai. Eu quero que no final do meu ministério eu seja conhecido como um bom pastor que ajudou pessoas a curarem o seu coração e a sua experiência de orfandade. E não uma tentativa frustrada que reforça uma orfandade, porque no final eu só tenho 3 filhos, por enquanto. Por enquanto. Amém, pastor. Pegando o gancho aí, o senhor falou em relação a suprir carências, isso tem tudo muito a ver com as emoções. Eh, o senhor fala muito sobre emoções, saudáveis, é um tópico que o senhor toca bastante. E qual é a importância desse tema para nós como cristãos? Toda a importância. A gente vive num mundo que eu diria está conduzido na sua cosmovisão por uma coisa chamada revolução afetiva. Em outras palavras, o mundo lá fora diz: você é o que você sente. O sentimento é a instância menos confiável que nós temos. Esse é o mundo da igreja. Dentro de nós temos os sonhos e desejos que rivalizam com o nosso amor por Jesus. E temos a palavra que não nos oferece apenas uma esperança para a eternidade, empacotando almas para Deus, mas também nos mostra como é ser restaurado emocionalmente. Como que a gente lida com emoções? Olha para Jesus. Como é que a gente lida com emoções? Jesus chorou? Jesus fala das suas emoções. Ele fala, inclusive, de emoções que talvez nós não disséssemos. Ele diz: a minha alma está angustiada até a morte. Jesus se compadece. O sentimento que mais aparece nos evangelhos de Jesus é a sua compaixão. Então, a gente precisa olhar para o ego perfeito de Jesus e extrair a resposta para as nossas demandas emocionais. Então, esse é um tema fundamental. Primeiro, porque lá fora eles precisam de uma resposta. Segundo, porque nós precisamos de uma resposta. Terceiro, porque a Bíblia nos dá uma resposta. A resposta da psicologia, com todo o respeito, é incompleta. É, em última instância, egocentrada. Ela pressupõe que o indivíduo vai encontrar dentro de si a resposta para o próprio vazio. Eu amo a psicologia, ela para mim é uma ferramenta preciosíssima, mas a formação acadêmica de psicólogos hoje é muito deficiente. Sequer nós pensamos realmente os problemas. Atualmente, a gente decora as soluções. Então, as pessoas que saem da academia, da formação de psicólogos, não estão prontos para pensar nem a dimensão da espiritualidade, que é fundante para o ser humano. A gente precisa entender a utilidade desse tema, a relevância da psicologia, porque ela tem a sua relevância, ela é muito importante. A gente não pode ter uma postura reducionista, a Bíblia vai me dizer tudo, que é um outro perigo. Ah, eu não preciso de terapia. A gente precisa de terapia, a gente precisa nos dar a chance da autopercepção. Nós precisamos corrigir coisas emocionais dentro de nós. Precisamos gastar tempo entendendo o nosso coração, né? Então, eu acredito sinceramente que a igreja precisa reconhecer esse tema. A psicologia não é completa na sua proposta de solução. A igreja, às vezes, assume uma postura de ignorar essa demanda. Então, se você tem uma dor de dente, você procura o dentista. Mas se você tem uma dor emocional, vai passar
finge que não existe, ignora isso, Deus é bom. São respostas muito simplistas. E nós precisamos de uma igreja madura, que reconhece que a psicologia faz excelentes diagnósticos, mas que o maior dos remédios, a grande solução, não está nos livros antigos que os psicólogos escreveram, está em Jesus. Amém, amém, pastor. E já caminhando mais para o final aqui, a gente sempre também tenta conversar um pouco sobre quais seriam os seus conselhos para os jovens. A gente está aqui finalizando o nosso primeiro podcast aqui na conferência. E qual seria o conselho que o senhor deixaria para os jovens que estão participando, para os futuros líderes da igreja, para todo mundo que está querendo viver esse movimento de convergência no dia a dia? Uma das idolatrias, se não a maior idolatria da nossa geração, é autonomia. Eu mando em mim, eu faço o que eu quero, eu não preciso de ninguém. Essa autonomia tem conduzido essa geração a um vazio sem precedente e a um isolamento. Quando um jovem entende o valor de ter referências espirituais, líderes e uma comunidade, a vida dele muda. Alguém vai tocar no ombro dele e dizer assim: pula fora. Não é por aí. Muda isso. Isso é besteira. Resolve essa parada. Cresce aqui. No mundo da autonomia, ninguém confronta ninguém. E ninguém cresce. A igreja é o lugar do desgaste. A igreja é o lugar da autoridade, da submissão, de forjar pessoas. Então, parece óbvio o que eu vou dizer, mas talvez a maior decisão de um jovem que já está em Cristo é amar a sua igreja local. É aproveitar a igreja. É amadurecer dentro da igreja. É sofrer por uma causa maior do que si. Porque o sofrimento dessa juventude lá fora é egocentrado. E eles, por não saberem sofrer, não têm repertório emocional para lidar com as frustrações mais bobas. Me criticaram no Instagram. Não quero mais viver. Sabe o que é isso? Não foi forjado dentro de uma comunidade que foi preparada para o sofrimento e ensinada a viver por uma causa maior. Eu não estou nem aí pro que falam de mim, porque eu quero é falar de Jesus. Amém. E que o conheçam. Então, eu poderia dar vários conselhos para essa juventude, mas o meu conselho é: não ande só. Ninguém sobe o Everest sozinho. E ame uma igreja local, porque com todos os defeitos e limitações, o melhor lugar para a gente amadurecer. Eu acredito que a igreja tem uma experiência incrível de maturidade. Há uma trilha dentro da igreja que é feita a muitas mãos para que um discípulo passe. Tentando explicar melhor. O evangelista chega para você e de uma maneira carismática, ele te convence que Jesus é a sua esperança. E aí você chega. E você diz: tudo bem, eu entendi isso, mas eu só sei disso. E agora, evangelista, o que eu faço? Aí o evangelista diz: olha, bem, agora já não é mais comigo. Eu vou te levar para o mestre. As demais respostas o mestre tem. Aí você chega para o mestre. E aí o mestre começa a te explicar tudo. E aí ele diz assim... Aí você diz para ele: sim, mas o que eu faço com isso agora? Aí ele fala: não, peraí. Essa é uma boa pergunta, mas eu não tenho essa resposta. Eu vou conversar com um apóstolo. Aí você vai para o apóstolo. E não é essa figura do título, mas é essa figura do envisionamento, da liderança, de fazer o caminho primeiro, de desbravar.
E aí o apóstolo chega e fala, eu tenho uma missão para você. Vamos comigo. Eu tenho uma direção para te oferecer. Um chamado de Deus para você. E aí você fica envisionado. Mas no meio do caminho você tropeça e cai. Aí você fala assim, apóstolo, tá doendo muito. Aí o apóstolo olha para você e fala assim, olha, para cuidar dessa dor, não é comigo. Eu vou te levar lá pro pastor. E aí o pastor vai botar você no colo, vai te chamar pelo nome, vai caminhar com você, ele se importa contigo. E aí você fala, finalmente, agora eu tô num lugar acolhedor. Aí chega o profeta. Aí o profeta fala assim, levanta daí. Tem pobre lá fora. Tem injustiça aqui na esquina. Sim. Vai ficar aí de boa até quando? Sim. Você não é o centro dessa igreja. Vamos. Não é sobre você. Quando um jovem decide fazer o seu próprio caminho e viver essa autonomia, ele abre mão desse percurso lindo. A igreja ainda é o melhor lugar para estar. Amém, amém, glória a Deus. Estou muito, muito feliz com o nosso papo aqui hoje, pastor. Muito feliz, assim, com todos os aprendizados. Acho que tá todo mundo aqui na sala que está assistindo, está maravilhado com o papo. Agradeço de verdade tanto a sua participação aqui na conferência, quanto o seu sim para bater um papo aqui com a gente no podcast. Eu acredito que temos muitos temas ainda para conversar em breve. Espero que a gente possa lhe receber aqui em breve também. Amém, eu fico feliz por ter recebido esse convite, agradeço muito. E eu quero reforçar aqui a minha admiração por essa comunidade, pelos pastores dessa igreja, em especial pelo meu amigo Ivan. Amém, amém. A Ele quem tá eu aqui quero- na sala. A quem eu quero muito bem. Ele vai te quero intrometer muito mais bem. o podcast. Isso vai ficar naquela parte que sai o... Não, né? Não, fica no preto e branco. Toma tá aqui no Convergência, vai estar aqui na Saúde Mental. Eu já fui muitas vezes na Rio e eu quero ele aqui 1 milhão de vezes. Eu disse a ele que eu só relaxo quando a gente fizer mais coisas juntos. Porque isso é uma bênção, né? É uma coisa linda. E ele sabe que eu amo muito ele. Amém, tá registrado aqui agora para todo mundo ver isso. Amém. Obrigado pelo carinho, gente. Obrigada, gente. A gente se vê em breve. Até o próximo Reconcast.